Atos capítulo 2, verso 37, está escrito assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. No verso 40, e com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que, de bom grado, receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Uau! Sabe, meu irmão, quando você se arrepende dos seus maus caminhos, dos teus maus desígnios, por causa da revelação de Cristo Jesus ao seu coração, você passa a ser marcado pelo Espírito Santo. Você carrega um selo do Espírito. E a partir daí você é envolvido na igreja de Cristo. E eu falo da igreja universal. E você passa a se tornar um agente de milagres para outros. E os ouvintes de Pedro aqui, eles, em suas diversas dificuldades e temores, eles já tinham ouvido falar de Cristo Jesus. Eles já vinham ouvindo algumas histórias ou outras a respeito de Jesus, mas era uma revelação rasa, uma revelação não completa, uma revelação com ausência de detalhes, vamos falar assim. Como se uma cortina tivesse fechada diante deles e eles não puderam ver a luz depois do outro lado. Como se eles estivessem extremamente cortinados, tampados da plena revelação de quem Cristo é. Hoje, o desejo do meu coração, que venha a você a plena revelação de Cristo Jesus. Na tua mente, no teu coração, em todo o teu ser. Talvez muitos aqui vão falar assim: eu já sei dessas palavras que você vai me dizer. Mas as palavras de Jesus, elas se renovam todas as manhãs. Elas se renovam todas as manhãs. E ela é uma profecia a cada vez que ela é lançada na boca, no ouvido, no coração de homens que necessitam da sua graça abundante. E quando eles se viram com tamanha revelação, eles se perguntaram: o que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer agora, igreja? O que nós vamos fazer agora com tamanha revelação sobre Cristo Jesus? Por intermédio do Espírito da verdade que hoje sela o nosso coração, o que vamos fazer? Aí Pedro, ousadamente, diz assim: arrependam-se. 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 O que é arrepender? É uma nova maneira de pensar. O que é arrepender? É uma nova maneira de pensar. É dar as costas para o pecado. É dar as costas para o pecado e colocar a sua fé em Cristo. Em Cristo. Era isso que Pedro estava dizendo para eles: olha, sabe o que vocês vão fazer hoje, nesse instante, momento, agora, vocês vão esquecer o passado de vocês. Vocês vão dar as costas para o pecado e viver tudo aquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário. Eu quero falar com você sobre fé. Eu preciso ativar a sua fé nessa noite. Eu preciso dizer para você que Cristo Jesus não terminou a obra dele. Ele não terminou. Quero falar sobre Cristo revelado.
Quero falar sobre o Cristo revelado como um que veio para levar tudo o que nós fizemos contra Deus. E Ele retornará para buscar aqueles que foram redimidos por Ele, para mostrar a sua luz, a sua glória, o seu poder. Hoje nós seremos descortinados. Hoje nós seremos descortinados. E como é este Cristo? Como que é esse Cristo que nós tanto falamos? Como que Ele é? Muitas das vezes nós limitamos a nossa mente sobre quem Cristo é. E nos nossos pensamentos nós ficamos presos a uma história de um homem que foi preso no madeiro. E ficamos nisso como realmente ele foi. Um homem que foi levado ao madeiro. E nos limitamos dele ser como um servo somente, como aquele servo sofredor que você sempre fala. Jesus Cristo foi levado no madeiro pelos meus pecados. E ficamos com a nossa mentalidade presa como aquele Cristo que somente ficou preso no madeiro, um bom servo. Um servo sofredor. E é isso aqui que está acontecendo com esses homens. Eles recebem uma nova revelação de Cristo Jesus. Porém, a mente limitada do ser humano, do homem, ele pensa nele somente como aquele que é mostrado nos evangelhos, como o servo sofredor. Mas, quando nós vamos caminhando nas Escrituras Sagradas, nós recebemos uma revelação maior sobre isso, sobre quem Jesus Cristo é. Aqui mesmo em Atos 2, no verso 36, está escrito assim: saiba, pois, com certeza que Jesus, esse a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor e Cristo. É Cristo. O que morreu e ressuscitou, glorificado se tornou. Ele se tornou Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que é revelado em Apocalipse como a luz do mundo. Como a luz do mundo, como o dono de toda a terra, como o grande governante, como aquele que tem domínio sobre todas as coisas. O livro de Apocalipse revela a luz. Aí, Apocalipse significa: você está sendo descortinado. Apocalipse é descortinar, é abrir. É uma revelação completa de quem Cristo é. Jesus não é apenas um servo sofredor. Jesus é o Rei do mundo. Jesus é o Rei do mundo. Então nada foge do controle daquele que é o Senhor dos Senhores, o Deus soberano, o Rei eterno e imortal. Ele é eterno, Ele não tem fim, não é finito como eu e você. No capítulo 1 de Apocalipse, verso 1, você já leu? Que está escrito lá no comecinho? Revelações de Cristo Jesus. Apocalipse traz a revelação de quem Cristo é para nós. E essa revelação, ela é completa. Ela é completa quando João recebe essa revelação. Queridos, que o Espírito Santo de Deus hoje tome a sua mente, abra os seus olhos para que você possa ver a revelação de quem Cristo é. A revelação completa de Jesus Cristo, Senhor. Meus queridos, que esse Cristo que está sendo descortinado diante de você, essa pessoa maravilhosa e poderosa, Jesus Cristo, que está sendo descortinado diante de você, venha revelar todas as coisas futuras para você. Porque tudo está consumado por Ele. E tudo tem seu fim nele. E você precisa entender isso. Quando os discípulos discutem com Jesus em Mateus 24 acerca do que aconteceria
Como seria? Eles querem saber se seria agora ou depois, ou daqui a alguns segundos. E Jesus fala para eles, olha, meus queridos, vou falar algo, eu estou parafraseando como se eu fosse Jesus. Olha, meus queridos, por que vocês estão preocupados com essas coisas? Vou dizer uma coisa para vocês. Fiquem atentos para que vocês não venham ser enganados. Fiquem espertos para vocês não serem enganados. Para vocês não serem confundidos. Jesus fala assim, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Que o Espírito da verdade tome a tua mente, trazendo todo o discernimento das coisas espirituais, queridos. Por que é tão importante nós termos a revelação clara de quem Cristo é? Você sabe por quê? Por causa dos falsos cristos que existem. Por causa dos falsos conhecimentos que existem na terra. Vou te dar um exemplo muito simples. O Banco Central... Vou tomar uma água, tá? O Banco Central, quando ele quer discernir uma nota falsa de uma verdadeira, ele não vai à procura de conhecer as muitas notas falsas que todo dia são criadas, mais notas falsas e notas mais falsas do que as outras falsas, e fica aquele crescimento de falsidade no meio das notas falsas. Na verdade, o banco, ele se especializa em conhecer a nota verdadeira. A nota verdadeira. O único modo de você discernir os falsos profetas e os falsos deuses é conhecendo Jesus Cristo por completo. É conhecendo Jesus Cristo por completo. Quer vencer a falsidade desse mundo? Conheça Jesus Cristo. Quando Jesus aparecer, você vai saber quem Ele é. Quando Jesus aparecer, você vai saber quem Ele é. Você vai discernir que é Ele. Porque você já é especialista em Jesus. Porque você é cheio do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, e Ele revela as verdades para você. O mundo está cansado de coisas falsas. O mundo já está cansado de ser enganado, e você precisa tornar a sua vida um exemplo daquele que segue Jesus Cristo. Precisamos de uma revelação do Cristo. Por quê? Porque nos últimos tempos, muitos seriam enganados. Muitos seriam enganados. O que precisamos fazer para nós não sermos enganados? Fala para mim, eu não sei. O que eu tenho que fazer? Ser famintos pela presença. Sermos famintos pela revelação completa de Cristo Jesus. Aqui, em Atos 2, esses homens estavam com as suas almas famintas por saber o que fazer diante da revelação de Cristo Jesus. Diante de tamanha graça que tocou o coração deles, porque eles compreenderam a morte e a ressurreição. E eu quero dizer para você que você precisa ter fome de Jesus Cristo. Você precisa ter fome de conhecer completamente Jesus Cristo. A glória do Evangelho, ela brilha por meio do Espírito Santo. A glória do Evangelho, ela brilha por meio do Espírito Santo. Crentes são transformados à imagem de Deus, de glória em glória. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Nos é revelado Cristo Jesus. Quando nós somos descortinados, quando tira de nós a venda que nos foi colocada, quando Cristo, Ele rasga o véu, nós podemos ver o reflexo da glória do Senhor. E o reflexo da glória do Senhor nos traz de volta a imagem de Deus impregnada em nós. Aí nós nos tornamos tudo aquilo que Deus sonhou e planejou para nós desde o princípio. Desde o princípio. Precisamos da revelação para sermos transformados. Nós precisamos do Espírito Santo
para sermos transformados. Você se torna igual a quem você contempla. Eu já falei isso inúmeras vezes. Você se torna aquilo que você adora. Você se torna aquilo que você contempla. Se a revelação de um falso Cristo ou um Cristo parcial foi vinda ao seu coração, você nunca experimentará a transformação genuína de vida. Sabe por que pessoas vivem na igreja 10, 20, 30 anos e elas vivem na mesmice? E elas vivem no raso porque elas não alimentam daquilo que está na mesa de Deus. Porque elas não recebem em seu coração a plena revelação de Cristo Jesus. E isso só se faz por meio do Espírito Santo que traz arrependimento aos corações. A igreja vai perdendo a crença e vai colocando outras crenças dentro do coração. E olha, tudo que você acredita, eu já ensinei, aquilo cresce. Crescendo se torna o seu Senhor. Então você é aquilo que você contempla. Quem tem sido o teu Senhor? João 17, verso 3, está escrito assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Nós precisamos conhecer a verdade de Jesus Cristo. Conhecer Jesus dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. Todos os dias. Todos os dias. Jesus, Ele é eterno. Sabe por que você tem preguiça de vir no culto aqui de domingo? Você está na tua casa assistindo. Sabe por que você tem preguiça de estar aqui? Sabe por quê? Porque você recebeu uma parte de Cristo. Você recebeu uma parte da revelação de Cristo. Porque eu vou falar para você, quando você recebe a revelação plena de Cristo Jesus, você quer estar no meio da igreja. Porque o propósito dele é mover na igreja, ele é o cabeça. E o poder do cabeça, ele entra dentro do corpo e ele move o corpo. Ele move o corpo. Vou te contar um segredo. A salvação é por meio da igreja. Não tem como ser salvo fora dela. Como assim? Noé, ele construiu uma arca. Que linda a arca de Noé. Maravilhosa. Mas ninguém quis entrar nela. Somente sua família. E eu vou falar para você. Pensa num ambiente quente. Porque, madeira, toda embetumada, aquilo lá devia ser um calor temível, temível. Fora que não tinha só a família de Noé. Conviver entre irmãos já é uma coisa bem complicada. Com cunhadas, a sogra, o sogro, que povo ali, é difícil conviver. Só que tinha mais uns detalhes. Existia outras coisas dentro da arca, como animais. Aí você pensa no barulho da arca. Você pensa no fedor da arca. Aquilo lá é um fedor. E tanto de bicho lá dentro, a gente pensa, você vê. Não é? Você vai no chiqueiro, é uma carniça. Você vai no galinheiro, tem um cheirinho específico de galinha. E assim vai, as vaquinhas estavam lá, tudo lá. Não é diferente com a igreja. O ambiente de salvação, muitas das vezes, vai trazer desgaste, mal-estar. O ambiente de salvação, muitas das vezes, vai trazer sensações de, nossa, esse lugar fede. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O único meio de salvar a humanidade era a arca. O único meio de salvar a humanidade é a igreja, mesmo que ela seja com esse povinho aí, difícil de lidar. Mesmo que seja com esse povinho aqui, difícil de lidar, você que está na sua casa. Você precisa estar no nosso meio.
Porque a salvação, ela vem por meio da unidade entre irmãos. Ela vem por meio da unidade entre irmãos. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa da revelação do Espírito Santo. Que você seja batizado hoje. Que você seja batizado hoje. Que você seja cheio do Espírito Santo. Cheio da presença do Espírito Santo. Porque é Ele que muda todas as coisas. É só por meio dele que existe transformação de vidas. É só por meio de Jesus. Você precisa conhecer a Cristo. Mateus, verso 16, está escrito assim. Mentira, Mateus capítulo 16, olha eu. Já estou indo lá no verso já. Mateus capítulo 16. Você não pode amar aquilo que você não conhece. Escuta isso. Você não pode amar essa igreja que você não conhece. Você não pode amar a Cristo que você não conhece. Você não pode amar o corpo de Cristo que você não conhece. Mateus capítulo 16, verso 13 até o 17, eu quero ler para vocês. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizes os homens ser o Filho do Homem? E eles lhe disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te o revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Por que é tão difícil uma revelação completa de Cristo Jesus? Por quê? Porque você não recebe essa revelação por carne e sangue, mas somente pelo Espírito Santo. Os homens de Atos 2 foram cheios do Espírito Santo, porque compreenderam quem Jesus é. Quem Jesus é. Se o Espírito Santo não abrir os teus olhos, se você não crer nessa pessoa chamada Espírito Santo, você nunca terá a plena revelação de Cristo Jesus. E a sua vida vai continuar escrava dos seus próprios pecados. E aqui, Pedro recebe essa revelação por meio do Espírito Santo de Deus. E Jesus Cristo declara sobre ele que muitas das vezes nós estamos cegos. E sabe qual que é o meu clamor hoje? Como aquela pessoa que tem desespero na alma, meu clamor é assim: Senhor, tira-nos a cegueira dos olhos. Tira-nos a cegueira dos olhos. Sem o Espírito Santo, sabe como Cristo vai ser revelado para você? Como mais um profeta. Como mais um desses espirituais. Como mais um daqueles que se evoluem. Como mais um homem levantado, cheio da presença de Deus. Mas nunca como o Rei glorioso. Somente pelo Espírito Santo nós podemos ver a revelação de um Rei glorioso. Que a igreja receba hoje os olhos abertos diante da revelação de que está sendo anunciada por meio da palavra. Que você seja uma igreja cheia do Espírito. Que você seja uma igreja cheia do Espírito. Ele é o dono do universo. Ele é o dono do universo. Como nós precisamos desse Espírito Santo. Só que nós criamos preconceitos. Só que muitas das vezes nós não nos entregamos a Ele porque nós temos crenças antigas. Carregamos dentro de nós as falsidades de Satanás que roubou o mover do Espírito.
e levou para os seus centros de encontros, e levou para os seus momentos de relacionamento para trazer confusão no meio do povo. Esse é o espírito de engano que está na terra. Então tomem cuidado para vocês não serem enganados, porque o Espírito Santo move na terra de um modo sobrenatural. Não tenha medo quando o teu reflexo bater no espelho e a glória do Senhor vir sobre você. Ah, mas é necessário acontecer alguma coisa. O teu espelho ser limpo pelo sangue do Cordeiro. Isso só se faz pelo selo do Espírito Santo que derrama sobre você o sangue do Cordeiro. Não tem outro meio de conhecer a Cristo Jesus a não ser pelo Espírito Santo. Você quer ser liberto desses demônios? Seja cheio do Espírito Santo. Você quer ser livre de maus pensamentos? Seja cheio do Espírito Santo. Você quer viver a plenitude da graça, do chamado, do ide, da vontade do Senhor? Seja cheio do Espírito Santo. Não tem segredo. O segredo é comer, 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 comer todos os dias da presença do Espírito de Deus, que está na terra, que está na terra. Esse é o revelar de Deus para nós como igreja. Os nossos olhos hoje estão sendo abertos pela revelação do Rei do Universo. Pela revelação do Espírito que batiza a igreja com poder. Que batiza a igreja com poder. Apocalipse capítulo 1. Para nós finalizarmos essa celebração. João tem uma visão. João tem uma visão do trono do Senhor. Apocalipse capítulo 1, verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro nas aflições e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito. A igreja precisa ser arrebatada pelo Espírito. Como que a igreja precisa ser arrebatada pelo Espírito? Para que venham as revelações, os mistérios do Senhor. E aqui João está dizendo, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e eu ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, o que vês escreve num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, que esqueceu o amor do Senhor. A Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio de 7 castiçais uma semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, na sua boca saía aguda espada de dois fios, e no seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você já
parou para pensar sobre essa plena revelação de Jesus? Já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar? Quando aqui está falando que ele é um homem que caminha no meio dos 7 candelabros, está dizendo que Jesus caminha na igreja. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Jesus caminha hoje na igreja. Jesus caminha hoje na igreja. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você receba essa revelação, independente do que você já sabe sobre isso. Independente que você já tenha ouvido isso em outros lugares, independente que você já tenha lido isso e a revelação já veio ao teu coração, Jesus Cristo caminha na igreja. Jesus Cristo caminha na igreja porque Ele quer curar pessoas que se esfriaram no amor. Outros que se acharam ricos demais e se perderam em seus deleites. Outros que se entregaram às paixões deste mundo e se esqueceram da obra da cruz. Outros que estão como água morna, imbebíveis, ao qual o Senhor tem tido nojo diante deles, porque não são crentes não são quentes nem frios. O Senhor caminha na igreja. O Senhor caminha no meio da igreja. Jesus é aquele que anda no meio dos 7 candelabros. Claro que essa profecia é para as igrejas da Ásia, mas hoje eu quero que você entenda que Jesus caminha no meio da igreja, que é a arca da salvação. Que é a arca da salvação para o mundo. E Ele caminha dizendo: arrependam-se dos seus delitos. Arrependam dos seus delitos. Uma coisa eu tenho contra você: de alguns frieza no espírito, de outros a ausência da revelação do Cristo Jesus. Submeta-se à comunhão entre os irmãos. Submeta-se à comunhão entre os irmãos. Porque os dons espirituais, eles são manifestos por meio do corpo. Não tem como ter profecia. Não tem como ter discernimento de espírito, não tem como ter sinais, maravilhas, cura no meio da igreja, se nós estamos todos divididos. Se nós estamos divididos, Jesus anda no meio da igreja. Jesus anda no meio da igreja. Digo aos irmãos, hoje, você precisa conhecer a Cristo. Você precisa conhecer a Cristo. Você precisa. Ele está andando aqui. Ele está andando aqui. Eu ouvi essa voz nitidamente falando comigo na sala de oração ontem. Ele está andando aqui. Ele está andando aqui. Alguns, muitas das vezes, feridos por causa das suas escolhas. Mas muitos estão andando pelo amor que carrega por Jesus. E Jesus está dizendo: eu estou andando no meio da igreja, eu estou vendo todas as coisas. Ele está curando, Ele está libertando, e Ele está revelando quem Ele é. Ele está revelando a consumação de todas as coisas, por meio das canções, dos mestres que Ele tem levantado, dos profetas que Ele tem levantado. Ele está falando a respeito de um povo que Ele irá buscar. Ele está caminhando no meio da igreja. Ele é o cabeça que enche o corpo, que é a igreja. Efésios capítulo 1, verso 22 e 23 fala sobre isso. Ele é o cabeça que está enchendo o corpo. Se revela neste livro como o nosso sumo sacerdote. Quando nós vemos João falar dessas vestes, ele está dizendo que ele é o sumo sacerdote das nossas almas. Para aqueles que não sabem o que é isso, porque eu sei que tem muitos novos no nosso meio, e muitos daqueles que um dia estiveram conosco e foram embora, talvez se esqueceram o que é um sumo sacerdote. Havia uma tribo chamada tribo de Levi. De lá veio a linhagem de Arão. E eles eram levantados como sacerdotes
para poder ministrar ao povo. E esses sacerdotes, eles matavam ovelhas, sacrificavam bodes, para que viesse a receber da parte de Deus o perdão dos pecados. E uma vez no ano, eles entravam na presença gloriosa de Deus em seu santo lugar. E ali Deus manifestava o poder dele. Porém, nada disso resolvia o problema que a humanidade carregava. E aquilo lá se repetia ano após ano. Sacrifício após sacrifício. Sacrifício após sacrifício. E não se resolvia a questão da humanidade. Quando nós recebemos a revelação de que Cristo Jesus é o nosso sumo sacerdote, Hebreus fala muito bem sobre isso. Fala de uma ordem superior, de uma nova aliança, ao qual foi enviada por Deus. Aqui Jesus, ele se revela como nosso sumo sacerdote, com uma ordem superior. Havia Melquisedeque, e Melquisedeque, ele não tinha uma linhagem. E a ordem que Jesus vem é dessa ordem superior. E quando Melquisedeque encontra com Abraão, ele oferece para Abraão pão e vinho. Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele oferece para mim e para você pão e vinho. Pão é vida, vinho é alegria no espírito. Quando você compreende e tem a revelação que Cristo Jesus é o seu sumo sacerdote, você recebe pão e vinho para ter livre acesso à presença de Deus. Não precisa mais ninguém te substituir. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele também é o nosso cordeiro. Jesus também é o véu rasgado. Jesus também é a glória que está dentro do santuário. Jesus é tudo o que nós precisamos. E agora, Jesus Cristo te dá livre acesso ao trono do Pai. É por meio de Jesus que as nossas orações são respondidas. É por meio de Jesus que uma intercessão de 24 horas, ela tem resposta. Porque Jesus nos deu livre acesso ao trono do Pai. Quando oramos na presença de Deus, Deus não ouve a sua voz somente. Ele ouve a sua voz. Mas ele fala assim, bom, a voz é da fulana e do fulano. Mas o cheiro é do meu Filho amado Jesus Cristo. Eu sinto o cheiro do sacrifício de Jesus. Por isso que Ele é nosso intercessor. Por isso que Ele é o nosso intercessor. Jesus é suficiente. Você não precisa de mais nada. Jesus é suficiente. E eu já falei isso aqui nas quintas-feiras. O sangue de Jesus é suficiente. O sangue de Jesus. Não importa o quão longe você foi, viu, meu irmão? Você que está voltando hoje para a casa do Pai. Não importa o quão longe você foi. Ele te encontra. Sabe? Às vezes você cobra a igreja, você cobra o irmão, você cobra o fulano. Fulano não fez isso para mim, ciclano não fez. Mas quem vai ao teu encontro é o bom pastor. Ele deixa as 99 aqui para ir atrás de você. Para ir atrás de você. Porque para Ele o que importa foi o sacrifício que Ele fez. O selo que Ele colocou dentro de você. O selo que Ele colocou dentro de você. A sua dívida está paga. Entenda isso. A sua dívida está paga. A sua dívida está paga. A lei não está mais em tábuas. A lei está dentro de Cristo, está na natureza do Cristo. E todas as vezes que você reconhecer a tua ganância, reconhecer o teu erro, a tua falha, você vai receber a
plena revelação da lei de Cristo. Da lei de Cristo no teu coração. Porque hoje não está mais em tábuas, mas em corações quebrantados. Em corações disponíveis para viver a vontade de Deus. A lei faz parte da natureza de Jesus. Ele é o sacerdote de uma ordem superior. Jesus exerce governo e sabedoria. Foi falado isso no culto passado sobre os cabelos brancos. Ele exerce governo e sabedoria. Você precisa de quê? Você precisa de quê? É a minha pergunta hoje. Você precisa de quê? Tem conselho na presença. Tem sabedoria na presença. Tem cura na presença. Tem prosperidade na presença. Do que você precisa? O que você precisa? Você já tem tudo em Cristo Jesus. Você já tem tudo. E olha, Jesus fala. Quando aqui João tem a visão desse homem que tem uma boca com espada saindo dela. Você já imagina assim, nossa, que coisa mais tenebrosa, coisa horrível. Mas está dizendo, Jesus está falando com vocês. E as palavras dele, ela separa luz de trevas. E as palavras dele separa religião de presença. As palavras dele separa crenças erradas de crenças verdadeiras. A palavra de Jesus traz libertação e restauração ao povo. As palavras de Jesus, ela traz divisão, ela traz discernimento, ela traz entendimento. As palavras de Jesus, ela expõe as coisas temíveis que estão dentro de você. Jesus expõe muitas coisas por meio da sua palavra. E a palavra de Jesus está sendo revelada hoje por meio do Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito da verdade. E o que você vai fazer hoje? Você vai buscar pelo Espírito de Deus. Você vai buscar pelo Espírito de Deus. Você vai buscar por uma revelação de Cristo Jesus por meio do Espírito Santo. O que tem te faltado? Se está te faltando, você precisa de uma revelação. Se está ausente na sua vida, você precisa de uma revelação. E a revelação de quem? De Cristo Jesus. E é por meio do Espírito Santo. E é por meio do Espírito Santo. Há poder quando Jesus abre a boca dele. Quero que você entenda isso. Há poder quando Jesus abre a boca. Tudo se fez pelo haja de Deus. Entende isso? Tudo se fez pelo haja de Deus. Que hoje haja em você vontade de prosseguir. Que hoje haja em você o discernir das coisas espirituais. Que hoje haja em nós a vontade de estar próximo daquele que nos criou. Por isso que você é o que a Bíblia diz. Você já ouviu tanto isso, né? Você é o que a Bíblia diz que você é. Você faz o que a Bíblia diz que você tem que fazer. Só que muitas vezes nós não conseguimos. Por quê? Porque nós não ouvimos o que o Espírito está dizendo. Nós não damos voz ao Espírito, mas à carne. Isso é uma batalha. Uma batalha espiritual. Não aceite outra palavra que não seja as palavras daquele que chama Jesus Cristo. Não aceite outra voz nos teus ouvidos, a não ser daquele que é o bom pastor. A Bíblia diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Todas as vezes que te faltar algo, você clama, mas assim, reclama até que o bom pastor escute o teu gemido, porque ele sente a sua falta. Ele sente a sua falta no aprisco. Talvez você esteja sofrendo na sua alma, na sua mente, porque a luta
que você tem passado é com mentiras que estão dentro de você, a respeito daquilo que você é em Deus. E é muito comum nós desistirmos de ouvir o Espírito Santo por conta daquilo que nós estamos sofrendo na nossa alma. Porque já foi falado aqui muitas das vezes, aquilo que eu acredito aqui desce para o meu coração, se torna uma verdade para mim, mesmo sendo uma mentira, e eu me torno aquilo. Talvez você esteja sofrendo por isso, por causa de mentiras que foram lançadas na sua vida. Talvez você está sofrendo por inúmeras rejeições que você teve no decorrer da vida, com limitâncias dentro de você, te dizendo que não vai chegar em lugar nenhum, que não é amado. Quantas vezes você já pensou isso? Quantas vezes você já pensou, eu não vou chegar em lugar nenhum, ninguém me ama, eu não sou amado? Hoje essa espada afiada entra dentro de você. Hoje essa espada afiada entra dentro de você, quebrando mentiras, quebrando correntes, quebrando sofismas que traz para você crenças erradas. Hoje Jesus quer devolver a você, por meio da sua palavra, a revelação que Ele tem sobre quem você é e sobre quem Ele é. Você já tentou olhar para o sol um dia? Já? Sabe quando está no meio-dia? Você já tentou olhar? Você conseguiu? Não. Aqui, João está falando que a força de Jesus é como o sol. Quando bate em nós, expõe as nossas fraquezas. E quando bate em nós, expõe as nossas fraquezas. O brilho da face de Jesus ilumina os homens. O brilho da face de Jesus é mais dolorido do que o sol do meio-dia. Sabe, eu falei isso para as mulheres no nosso último encontro, que nós possamos gritar hoje um clamor como o do cego Bartimeu. Nós precisamos conhecer Jesus. Aquele momento em que ele fala assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Que hoje os seus olhos sejam abertos pela compaixão de Jesus, pela graça de Jesus, porque nós precisamos te ver, Jesus. Nós precisamos te ver, Jesus. Sabemos que o Senhor caminha na igreja, mas nós precisamos te ver, porque é a tua luz que traz o reflexo da minha alma, porque é a tua luz que me faz resplandecer em glória, porque é a tua luz que traz uma revelação após outra revelação. É de glória em glória, meu irmão. Todos os dias uma nova revelação de quem Cristo é. Todos os dias uma nova revelação de quem Cristo é. Somos somente espelhos limpos que refletem a glória do Senhor, que refletem aquele que nos traz a força como o sol. Você é forte porque Ele brilha em você. A força dele habita em você. Que o amor dos olhos de Jesus aqueça seu coração. Eu sei que está calor, pensar em aquecer, você fala assim: ai meu Deus, eu não quero não. Mas eu vou dizer uma coisa: corações frios não têm revelação do amor. Por isso que os olhos dele é como chama de fogo, porque ela ultrapassa os nossos olhares. A luz de Cristo sai dos olhos dele, atravessa a tua mente e aquece o teu coração. Então a tua maneira de pensar, ela é totalmente modificada.
de fogo que Ele tem. Todo coração frio seja aquecido por esse calor. Se existe frieza nesse espírito, hoje tem calor o suficiente para queimar todo o pecado, para queimar toda a crença errada, para queimar toda a ausência de santidade, porque todas as vezes que nós falamos de fogo é a respeito da santidade do Senhor. Os olhos dele é como chama de fogo que atravessa a nossa alma e aquece o nosso coração com a sabedoria de vivermos em santidade, de sermos santos como Ele é. Jesus nos alerta hoje: arrependam-se. Jesus nos alerta hoje: arrependam-se. Como você está, igreja? Você está igual aqueles homens que ouviram o sermão de Pedro, entraram em desespero e falaram assim: e agora o que nós vamos fazer? Ou você está assim: ah não, ele é como Elias, ele é como João Batista, é mais um profeta. Ou você está tão frio que não consegue perceber as coisas espirituais. Hoje Jesus caminha na igreja. Ele é o varão valoroso. Ele é aquele que tem toda a sabedoria, com os seus cabelos brancos como a neve. Ele é aquele que tem os olhos com chama de fogo, que da boca dele sai uma espada. Ele é o Cristo, o Redentor das nossas almas. E hoje ele caminha na igreja. E a palavra dele hoje traz libertação para você que está oprimido. E a palavra dele hoje traz salvação para você que se perdeu. E a palavra dele hoje vem impregnada de poder para te encher de unção para viver os próximos dias na terra. Porque se você não for cheio do Espírito, você vai sucumbir com as falsas doutrinas desse século. Acautelai-vos, porque virão falsos mestres. Ele está dizendo: sejam cheios do Espírito. A cautela é essa: sejam cheios do Espírito. Conheça o Espírito da verdade. Ele está com vocês. Sejam batizados. Sejam batizados. Sejam selados. Sejam cheios. Sejam plenos. Porque toda a plenitude está em Cristo Jesus. O que farei de vocês? Oséias fala isso. O que farei de vocês que hoje ouvem de mim e amanhã se esquece do que eu fiz? O que eu farei de vocês? Que você saia deste culto hoje cheio do Espírito Santo para prosseguir de glória em glória. Amanhã mais uma revelação, terça-feira mais uma revelação, quarta-feira mais uma revelação, quinta-feira eu me reúno com a igreja para mais uma revelação para os santos, sexta-feira mais uma revelação para os santos, sábado mais uma revelação, e domingo eu venho trazer as profecias que Deus falou para mim, para que eu possa abençoar aqueles que estão fracos. O mundo está clamando por verdade, a verdade habita dentro de você. O mundo grita, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O mundo quer a arca, e você muitas das vezes rejeita o seu irmão, porque ele te incomoda. Se você rejeita o seu irmão, você está vazio do Espírito Santo. Sinto te informar. Se você não gosta de estar na igreja, você está vazio do Espírito Santo. Você precisa se arrepender. Se você preocupa mais do que ele fala, do que aquilo que Jesus está falando, sinto te